Hello there! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente de língua inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Esse é mais um vídeo no qual eu vou mostrar como que eu planejei a minha aula espelhada que a gente usa para dar aí para os 8º e 9º do ensino fundamental e para as 3 séries do ensino médio. Nesse vídeo, mais especificamente, a gente vai comentar sobre a 4ª aula espelhada, que na verdade lá no repositório a gente vai achar como aula número 7, porque a gente sempre intercala uma aula espelhada, uma aula o aluno trabalhando na trilha de aprendizagem dele lá na plataforma. Então as aulas ímpares são sempre as aulas espelhadas e as aulas pares são as aulas de trilha de aprendizagem. Vamos começar? O título da aula é Ordering Takeout Food, que significa pedindo comida para viagem, né? Quando a gente está em algum lugar que a gente só passa para pegar a comida, isso é muito comum para professor, né? Que a gente pega a comida e leva para comer na escola, ou em algumas outras situações que a gente só passa na lanchonete, pega alguma coisa, não come ali no local. É sobre isso que essa aula vai tratar e eu vou mostrar para vocês como eu a planejei. Lembrando, vou jogar aqui na tela o slide do material digital que vocês fazem download lá no repositório, mas também um handout que eu entrego para os alunos todas as aulas. Esse handout ele tem tudo que está ali no slide, de mais importante que está no slide, eu coloco no handout para ajudar o aluno depois a estudar. Lembrando que essas aulas espelhadas elas são bem importantes, porque é o conteúdo delas que cai na prova paulista. Pelo menos foi assim no 2º bimestre, então é importante a gente trabalhar bem essas aulas e que os alunos tenham esse material para estudar, para depois eles conseguirem bons resultados na prova paulista. Então vamos lá. E mais um lembrete, eu vou mostrar o slide aqui para vocês, mas não tem necessidade do professor abrir o slide quando ele for dar essa aula. O importante é estar com a plataforma lá na tela, porque é isso que o professor vai usar. Eu uso o slide só para entrar, para ver qual que é a lição da plataforma que o slide está falando para eu seguir, e aí eu preparo minha aula. Quando eu chego no dia de dar aula, eu nem abro o slide, é só a plataforma que vai estar lá na tela para os alunos. Então vamos começar, eu estou mostrando aqui para vocês o slide, e aí eu vou só mostrar quais são os conteúdos e objetivos de conteúdo. Nós temos aqui Delicatessen Food, ou Deli Food, né? E de gramática nós temos Counters and Containers. De objetivos, nós temos fazer um pedido de comida para a viagem. Não vou ver essa primeira atividade agora, mas vamos então só ver que nós vamos precisar seguir o nível 1 lá na plataforma, unidade 6, Lesson 4, Ordering Takeout Food. Então é a última lesson do primeiro nível, ok? Vamos olhar então agora a primeira atividade do slide. A atividade é um para começar, Turn Around and Talk, vire e converse. Volto a enfatizar aqui, é uma técnica Lemov que é muito importante a gente usar nas aulas de ensino de inglês, porque é a técnica que eles vão treinar a oralidade, a comunicação, então professores não pulem essa técnica. Eu, como gosto bastante da abordagem comunicativa, acho importante usar essa técnica. Eles vão virar e conversar, talk to your classmates about the following questions. Converse com seu amigo de sala sobre as seguintes questões. Do you often order takeout food? Você frequentemente pede comida para a viagem? How often do you do that? Com que frequência você faz isso? Essa primeira atividade a gente pode usar essas duas perguntas para disparar o tópico da aula, mas é importante a gente colocar aqui quais são as possibilidades de resposta, né? Do you often order takeout food? Yes, I do. Ou no, I don't. Então a gente pode escrever na lousa ou alterar aqui no slide. E how often do you do that? E a gente pode simplificar, colocar I always do that, I frequently do that, ou I often do that, e I never do that. Ok? Trabalhar então só com os 3 advérbios de frequência básico, mas é claro que depende da sua turma, se você puder aumentar, aumenta aí, ok? E aí eles fazem essa discussão em pares e depois a gente puxa para o grande grupo, puxa em aberto só para ver, me fala quem que sempre pede uma takeout food, me fala quem nunca pede, me fala quem pede com frequência. Então hoje a gente vai falar sobre ordering takeout food, pedir comida para a viagem. A partir daí nós vamos lá para o handout do aluno e já tem a primeira atividade. Para começar, watch the video and match the words according to it. Então assista o vídeo e faça uma associação das palavras de acordo com o vídeo. E aqui é um dos objetivos já da aula, que é containers, né? Então tem a bag of, um saco de, a bottle of, uma garrafa de, a piece of,
um pedaço de. E nós temos water, chocolate cake, potato chips. Qual foi minha intenção quando eu preparei essa atividade? Lá na plataforma a gente sempre começa com um vídeo, então eles iriam assistir esse vídeo. O slide traz a indicação de só prestar atenção nas palavras que aparecem, mas eu resolvi dar essa mudadinha aqui só para eles já começarem a pensar na questão dos containers, né? Das embalagens que colocamos as comidas. Então a gente vai entrar aqui em Counters. E aí a gente vai tocar esse vídeo para os alunos assistirem. O vídeo está sem som, mas aqui é para não atrapalhar no vídeo. Mas aí ela vai pedindo, por exemplo, a bag of potato chips. Ela pede a bottle of water. Então a gente já vai trabalhando um pouquinho esses containers. A orientação é: primeiro a gente pega o handout, faz a leitura do handout desse exercício lá no handout para os alunos. Né? Fazemos repetição de a bag of, a bottle of, a piece of, repetição de water, chocolate cake, potato chips. Depois que a gente toca o vídeo, pede para eles associarem o bag of é do quê? Bottle of é do quê? E a piece of é do quê? Depois que eles fizeram essa associação, a gente pode fazer uma checagem pedindo de surpresa, ou pedindo para 3 voluntários, ou pedindo para todo mundo da sala falar junto, e também fazer uma repetição, então, das palavras completas, né, das expressions completas, né, a bag of potato chips, e aí eles repetem. E aí, lá na plataforma, a gente dá a sequência e vai para o próximo exercício. O próximo exercício é um exercício de vocabulário, então o importante aqui é tocar e fazer repetition com os alunos. Então, toca, vai falar a bottle of water, eles escutam e a gente pede para eles repetirem. Eles repetiram, vamos tocar de novo. E a gente faz isso umas 3 vezes para treinar a pronúncia, ok? Fazemos isso com todas as palavras que nós temos aqui. E depois que a gente explorar todas essas palavras aqui com eles, fizer repetição de tudo isso, a gente pode pedir alguns outros exemplos, né? Então, por exemplo, o que mais que a gente pede a bottle of? Pode ser a bottle of water, a bottle of juice, a bottle of milk, e o que mais? Pede para eles falarem. E glass, a gente pede glass do quê? E cup. E bag, do que mais que a gente pede? Bag. E piece. E aí a gente explora um pouquinho mais esse vocabulário com eles, só para eles se familiarizarem com esses containers e saber quais outras palavras eles conseguem associar com eles. E lembrando que lá no handout do aluno a gente tem as mesmas fotos, as mesmas expressions, então conforme nós formos fazendo o repetition, a gente pede para eles fazerem anotações aqui que eles acharem necessárias, seja anotações de pronúncia ou anotações de significados. Terminamos de fazer a repetition, a gente vai para o próximo exercício que nós temos aqui na plataforma, que é uma explicação então dos containers. Essa explicação está no handout do aluno, então a gente vai fazendo a leitura na plataforma e eles vão acompanhando ali no handout. Aqui vai explicar que os adjetivos contáveis a gente põe no plural, por exemplo, hamburger, hamburgers. Mas os adjetivos não contáveis a gente pode usar some rice, some water, quando não é uma quantidade específica, quando a gente quer falar um pouco de arroz, um pouco de água, mas a gente pode usar as embalagens. Então nós temos 2 bags of chips, bottle of water, 3 bowls of rice. O que é importante aqui? A gente vai lendo, vai fazendo as explicações e fazer repetição das frases que estão em inglês, ok? Depois que nós tivemos essa explicação dos containers, a gente vai para um exercício que eles têm que select the correct option. Esse exercício, ele está lá no handout do aluno da seguinte maneira. Ele aparece aqui no number 3, listen to the audios and number the options. Então a gente tem aqui as opções que eles vão ouvir e vão ver qual que é falado primeiro no áudio. Então o que a gente faz? Pede para o aluno ler o enunciado em silêncio, ver quais palavras-chave eles identificam do enunciado. A partir dessas palavras-chave, a gente pede para eles falarem então o que o enunciado está pedindo para fazer. E aí a gente faz repetition de todas essas palavras que nós temos aqui, de todas as opções. Aí a gente fala que a gente vai tocar o áudio na plataforma e eles vão falar qual que eles estão ouvindo. Lá na plataforma, o exercício é este aqui. Então, o que a gente pode fazer antes de tocar? A gente pode explorar. So, guys, what is this? E aí deixa eles falarem que, teacher, garrafa de suco. Ok, but in English.
Bottle of juice. E esse aqui, como que vocês aprenderam? E esse? Então vamos ouvir. Então eles escutam, a gente pergunta o que eles ouviram, pede para eles repetirem, pergunta qual que é a foto que representa, eles vão falar, a gente marca e eles voltam aqui no handout deles e marcam qual que foi o number one que eles ouviram, que foi a glass of juice. Então eles vêm aqui e marcam number one, ok? E aí a gente volta lá para a plataforma e toca o próximo. Mas antes de tocar, o que é isso, pessoal? Ai, teacher, um bowl de batatinha, ok, bowl of potato chips, ou então bowl of chips. E aqui? Ah, é um saco. Como que é saco mesmo? Bag, bag of potatoes, let's repeat. E aqui? E aí a gente toca esse áudio, vê qual que é a resposta correta e pede para eles anotarem lá no handout deles, então, que essa opção é a opção number 2, a bag of potato chips. E aí a gente faz isso com todos os outros exemplos que a plataforma vai trazer aqui neste exercício. E o próximo exercício é o seguinte, eles têm essa foto que eles precisam ver qual que é a frase que descreve melhor essa foto. Ou seja, aqui nós temos uma xícara de chá, it's a cup of tea. O que a gente pode fazer? A gente tampa com uma folha sulfite lá na TV as alternativas e a gente pergunta para eles, o que vocês estão vendo aqui? Ah, é uma xícara de chá, ok, but in English, como que é? Cup of tea, ok, vamos ver se a gente tem essa alternativa? E aí tem a alternativa, a gente tira a folha sulfite para eles verem que tem, e aí a gente chama um aluno para vir aqui gravar, ou a gente mesmo grava, a gente pede primeiro para todo mundo repetir a correta, e a gente mesmo grava aqui, e a gente dá continuidade e faz isso com todas as fotos que vão aparecer nesse exercício. E depois, feito isso, a gente terminou esse primeiro exercício, essa primeira atividade da Lesson 4. Agora a gente vai começar a segunda atividade, que vai ter foco de polite requests, os pedidos formais. A primeira atividade que nós temos aqui na plataforma é um vídeo. Então esse eu vou só desativar aqui, mas a gente vai tocar e os alunos vão prestando atenção nas frases que vão aparecendo aqui do lado. Conforme as frases forem aparecendo, o professor pausa, clica aqui e faz repetição da frase e explora o significado. Não precisa dar muito detalhe de explicação gramatical quando chegar a parte de I would like ou can I have, porque isso vai ter daqui a pouquinho na sessão mais focada para essa explicação gramatical. Então aqui a gente só vai tocando, pausando, pede para eles repetirem e pergunta o significado da frase. Acabou o vídeo, a gente dá continuidade, então vem aqui a parte de polite requests, dos pedidos mais formais ou pedidos mais educados, que está lá no handout do aluno, exatamente da mesma maneira que aparece aqui pra gente. Então a gente vai fazer a leitura aqui do handout, sempre fazendo repetition das frases que estão em inglês, né? Então, can I help you? Would you like? Né? Então a gente vai lendo e fazendo repetition de tudo que aparece aqui. Terminamos. Vamos continuar lá na plataforma no próximo exercício, que dessa vez eles precisam ouvir a frase aqui e completar com a opção correta. Então a gente toca o áudio e aí pede para a sala repetir o que eles ouviram e a gente pergunta qual que é a opção correta que a gente vai colocar aqui e a gente faz isso com todas as frases que aparecerem aqui nesse exercício. Vamos para o próximo exercício, que agora eles têm uma conversa que eles vão ouvir e colocar em ordem. Lá no handout, esse exercício aparece da seguinte maneira: Number the conversation in the correct order. Então a gente pode ler e fazer repetition de todas essas frases aqui com eles, só para eles treinarem o que eles vão ter que ouvir no áudio. Depois que a gente fez repetition, a gente toca então lá na plataforma o áudio umas 2 ou 3 vezes para eles irem colocando em ordem. Depois que eles colocarem em ordem, a gente volta lá na plataforma para ver se eles fizeram da maneira correta e a gente pergunta para eles, ok guys, so what is the number one? O que vocês colocaram aí de primeira? Eles falam, a gente põe aqui. E aí a gente vai montando aqui na plataforma para a gente ver se eles fizeram da maneira correta ou não. Depois que fizermos a correção, a gente vai para o próximo exercício, que é um exercício de repetition. Esse necessariamente a gente não precisa fazer. O que eu oriento? Fazer apenas se a gente vê que vai ter tempo na aula, porque eu tenho uma outra atividade de conversação planejada no final. Se eu chegar até aqui e eu vir que eu tenho uns 15 minutos de aula sobrando, eu faço essa atividade. Se não, eu vou pular essa atividade, porque o que vai ter lá no handout depois vai cobrir isso aqui, então a gente não tem necessidade de fazer aqui.
Então as atividades com a plataforma eu vou encerrar aqui, vai ficar faltando o último exercício aqui, que é Ordering Takeout Food, a Final Task, mas eu não vou fazer essa Final Task com a plataforma, porque eu vou colocar os alunos para trabalharem em pares e fazer essa conversação. Vamos dar uma olhada lá no handout do aluno para ver como que eu trago esse exercício. In pairs, practice how to order takeout food. E aí, qual que é a ideia? Tenho duas possibilidades. Se na escola de vocês tiver cantina, eu sugiro nesse momento levar os alunos lá para a cantina e eles vão roleplay, eles vão fazer uma encenação ali, sendo que um aluno é a pessoa que trabalha na cantina e o outro é o aluno que está chegando para pedir alguma coisa. Claro que isso tem que ser combinado com a pessoa da cantina, tudo antes, né? E aí a gente vai chegar lá, então a gente coloca, ó, vocês três trabalham na cantina, vocês três vão ser atendidos. Mas antes disso, a gente faz repetição do que nós temos aqui. Can I help you? Yes, can I have some potato chips, por exemplo? Ou can I have a bag of potato chips? A gente vai orientar os alunos a usarem o que eles estão aprendendo, né? Would you like some drink? Yes, I would like a bottle of juice, né? Ou então, no thanks. Would you like some dessert? Yes, I'd like a bag of alguma coisa de doce que tem lá, né? Anything else? Então a gente faz repetition disso aqui e eles vão ter que fazer um roleplay dessa conversa ali, comprando alguma coisa na cantina. O atendente, a pessoa que está atendendo, pergunta o que a pessoa quer, ele vai falar o que quer, pergunta se quer drink, pergunta se quer alguma sobremesa, pergunta se quer mais alguma coisa e aí se despede, ok? Se for o meu caso, que não tem cantina na escola, o que eu vou fazer? Eu combinei com os alunos de cada um trazer alguma coisa. Então, por exemplo, um traz um pacote de bolacha, porque a gente pode abrir, pode ser o cookies que vai vender na cantina. Outro traz um pacote, por exemplo, de bisnaguinha, porque a gente pode cortar e pôr mortadela no meio, ou passar alguma coisa ali no meio. Outro traz uma garrafa de café, outro traz uma garrafa de suco. E aí a gente vai montar uma cantina falsa ali na escola e eu vou fazer dessa mesma maneira com eles. O intuito é que eles vivenciem essa experiência de compra e também que eles se divirtam, e os alunos sempre gostam quando tem comida na sala, né? A ideia é fazer repetition das frases antes de começar, e aí a gente coloca todo mundo para praticar ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, se é uma sala que tem 20 alunos, vão ser 10 pares praticando ao mesmo tempo, e o professor andando ali entre os pares e prestando atenção. Se tiver cantina, fica bem legal, lembra de conversar com a pessoa da cantina antes, para ver se você tem a sua autorização de ir lá. Se não tiver, faz essa questão de cada um trazer alguma coisinha, porque juntando uma coisinha de 20 alunos, vai ter bastante coisa para eles poderem fazer essa compra na cantina. E depois que eles terminaram esse roleplay, eu vou chamar aí 3 pares de aluno para apresentar para a sala. Pode ser 3 pares para apresentar voluntariamente ou usando a técnica chame de surpresa. Uma coisa importante aqui, esses 3 pares é importante que sejam alunos que não trabalharam juntos, porque senão eles vão ficar só repetindo o que eles acabaram de falar e não vai ter a questão dele raciocinar para ver o que a pessoa pediu, etc. Então nesse momento eu vou chamar 6 alunos aleatórios e aí eu coloco eles em 3 pares, vão ser novos pares para eles poderem apresentar essa conversa para a sala. Outra opção seria fazer um chain dialogue, que é um diálogo assim corrente, né? Que a gente coloca os alunos em formato de U, então o primeiro começa a conversa, fala a primeira frase, o segundo continua e vai continuando assim, que dessa maneira mais alunos vão participar. Para terminar, nós temos a seção aqui no handout What I Learned. Então hoje falamos sobre qual que foi o tópico da aula de hoje, pessoal? E pedir comida para viagem. Ok, mas como que é isso em inglês? Ordering takeout food. Ok, escrevam aí. Para quantificar substantivos incontáveis, usamos, e aí eles vão falar os containers, né? A bag of, a cup of, a bottle of. Ok, e para fazer pedidos, usamos as frases, que aí é can I have, I would like, I'd like, e eles escrevem aí no handout deles. E é isso que eu tinha preparado para essa aula. Lembrando que o handout vai estar disponível aqui embaixo na seção dos comentários. É só clicar no link, baixar, imprimir e usar à vontade. Mas prometendo que se você usar, depois você volta aqui para falar como foi essa experiência.
Espero que vocês tenham curtido. Eu volto na semana que vem com mais um vídeo de aula espelhada e eu fico por aqui. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye!